GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 115, capítulo 9. Evolução do personagem. Desenvolvimento durante a aventura. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS, 4ª edição. Nesse episódio nós vamos começar o capítulo 9 sobre a evolução do personagem. Com o tempo, seu personagem irá evoluir ou simplesmente mudar. Quanto mais tempo você interpreta um personagem, mais oportunidades de evolução ele terá. Desenvolvimento durante a aventura. Depois de cada sessão de jogo, o mestre premia os personagens com pontos de personagem bônus. Esses pontos são do mesmo tipo usados durante a criação do personagem. Eles podem ser gastos para aprimorar o personagem ou guardados para mais tarde. Eles não possuem prazo de validade, mas não devem ser considerados no total de pontos do personagem para medir seu nível de poder. Quando gastar os pontos de personagem recebidos, utilize as seguintes regras. Para adquirir uma nova característica com custo em pontos positivo, pague o valor normal dessa característica usando seus pontos de personagem bônus. Para aprimorar uma característica existente que é dividida em níveis, pague um valor igual à diferença do custo entre o nível novo e o antigo. Para remover uma característica existente com custo em pontos negativos, pague um valor equivalente aos pontos originalmente recebidos quando a característica foi adquirida. Em todos os casos, aumente o valor em pontos do personagem pelo número de pontos gastos. Algumas regras se aplicam apenas a uma classe de características específica. Aperfeiçoando atributos e características secundárias. Para cada nível que você deseja aumentar num atributo básico, ST, DX, IQ ou HT, ou característica secundária, pontos de vida, vontade, percepção e pontos de fadiga, velocidade básica ou deslocamento básico, basta gastar um número de pontos de personagem igual ao custo para aumentar essa característica em um nível. Se você melhorar um atributo, as características secundárias e as perícias baseadas naquele atributo também melhoram. Por exemplo, se você aumentar o valor de HT em 1 ponto, também receberá 1 ponto de fadiga e 0,25 pontos de velocidade básica, que, por sua vez, poderá aumentar o seu deslocamento básico e todas as perícias baseadas em HT aumentarão em 1 ponto. Geralmente, o aumento do valor de ST do personagem não afeta sua altura após a criação, exceto no caso de crianças, mas se desejar, o personagem pode ganhar peso para representar aumento de sua ST. Adquirindo e aperfeiçoando características sociais. Para melhorar as características sociais, é necessário dar uma justificativa ao mestre, além de gastar a quantidade necessária de pontos. Alguns exemplos possíveis são aliados, contatos e patronos. O personagem encontrará NPCs ao longo da aventura e terá de ganhar a confiança deles por meio de suas ações. Não é possível contratar aliados, contatos e patronos. Clericato, poderes legais, hierarquia, permissão de segurança, status, etc. O indivíduo que detém um cargo de relativa autoridade deve ter recebido esses privilégios. Isso talvez exija uma verificação de antecedentes, um curso de qualificação, mérito em combate, anos de serviço ou um suborno bem generoso. Equipamento característico. O personagem deve adquirir um objeto adequado ao longo das aventuras. Nível tecnológico. É possível aumentar o NT pessoal do personagem, fazendo-o viver em uma sociedade de NT superior ao seu, mas somente se ele tiver a liberdade para frequentar as escolas locais e aproveitar todos os benefícios. Ser abduzido ou aprisionado por alienígenas não conta. O mestre deve considerar a hipótese de limitar o aumento do nível tecnológico em 1 nível por ano ao longo do tempo do jogo. Reputação tem de ser conquistada por meio de grandes feitos e trabalhos. Não se pode comprar uma reputação antes que o personagem tenha feito algo para merecê-la. Riqueza. Para aumentar a riqueza do personagem, ele terá de acumular uma quantidade de dinheiro equivalente ao nível de riqueza pretendido após pagar os subornos necessários, impostos devidos, etc. Adquirindo e aperfeiçoando vantagens físicas e mentais. A maior parte das vantagens mentais e físicas é inata e não pode ser comprada depois da criação do personagem. No entanto, existem algumas exceções. Ele pode aprender certas vantagens como se fossem perícias. Nós vamos ver isso quando falarmos sobre as vantagens que podem ser aprendidas. Se o mestre achar que a aventura equivale a um treinamento para adquirir uma vantagem desse tipo, você poderá comprá-las com os pontos de bônus. Outras vantagens exigem circunstâncias extraordinárias, revelação divina, ser ordenado em um ritual, etc. Isso é tipo de aptidão mágica, investidura de poder e fé verdadeira. Além dos pontos, essas características exigem a permissão do mestre e eventos compatíveis na aventura. É claro que o mestre poderá permitir que o jogador compre qualquer vantagem que os resultados corresponderem à visão que ele tem do cenário. Além disso, ele também pode desafiar o jogador a dar uma justificativa dramática, lógica ou ambas para que seu personagem adquira uma nova vantagem. Características adquiridas durante o jogo. O mestre pode determinar que um personagem adquiriu uma nova característica repentinamente, geralmente uma vantagem ou desvantagem como consequência dos eventos do jogo, interação social, combate, intervenção divina. Isso não está relacionado aos pontos de bônus. Quando uma vantagem for obtida dessa forma, anote-a na ficha do personagem e aumente o total de pontos do valor do personagem. Você não terá que pagar por ela com seus pontos adicionais. Por exemplo, se o mestre recompensar o PC
com um patrono de 10 pontos depois que ele salvou a vida de um poderoso duque, seu valor em pontos aumentará em 10 e o jogo continua. O mestre pode permitir que você recuse uma vantagem se seu personagem puder fazer o mesmo no cenário da aventura. Você poderia recusar riquezas, mas se os deuses concederam aptidão mágica ao personagem, não há muito o que fazer. Se você recusar uma vantagem, não receberá os pontos de bônus equivalentes para gastar em outras coisas para o seu personagem. Da mesma forma, quando o PC adquirir uma desvantagem dessa maneira, simplesmente anote-a e reduza o seu valor em pontos de modo apropriado. Você não receberá pontos extras por causa disso. Essas são apenas as consequências do jogo. Por exemplo, se o PC perder um braço durante uma batalha, acrescente maneta, um braço menos 20, e retire 20 pontos do seu valor total. Ele não receberá 20 pontos de habilidades novas para recompensar essa perda. O mestre pode permitir que um personagem recompre uma desvantagem adquirida durante o jogo. Economize pontos de experiência suficientes e em seguida converse com o mestre. Se ele estiver num bom dia, poderá criar situações onde essa desvantagem poderá ser eliminada. Dinheiro. Você pode também trocar pontos adquiridos por dinheiro. Cada ponto equivale a 10% dos recursos iniciais médios da campanha. O mestre deve fornecer uma explicação razoável para a sorte inesperada do PC. Devolução de imposto de renda, tesouro enterrado, aposta, etc. Seja criativo. Se o personagem for um espião e seu disfarce for de atleta, o mestre poderá dizer que ele ganhou dinheiro fazendo um comercial de cereal matinal ou de alguma marca de tênis, por exemplo. Recomprando desvantagens. O personagem pode se livrar da maioria das desvantagens adquiridas no momento de sua criação, recomprando-as com um número de pontos igual ao bônus recebido quando as recebeu. Por isso, além da utilização de pontos, costuma ser necessária uma justificativa dentro do cenário. Dependente, se o jogador ou o mestre deve fornecer uma explicação dentro do cenário de jogo para o que aconteceu com eles. Morreram, cresceram, mudaram-se para longe, apaixonaram-se por uma outra pessoa. Inimigos. O mestre deve exigir que o PC se ocupe deles dentro do jogo. Mate-os, prenda-os, suborne-os, fuja deles, faça as pazes com eles. Tudo que o mestre julgar necessário. Observe que é impossível descartar definitivamente inimigos sem recomprar essa desvantagem. Eles reapareceriam ou seriam substituídos por novos inimigos. Os hábitos detestáveis e as desvantagens mentais podem ser recomprados pelo mesmo número de pontos recebidos quando a desvantagem foi assumida. Considera-se simplesmente que o personagem superou seu problema. Desvantagens físicas. O nível tecnológico de sua campanha e os poderes sobrenaturais disponíveis determinam o grau de dificuldade para recomprar essas características. Considere a desvantagem duro de ouvido. Em NT menor ou igual a 5, o máximo que o personagem conseguiria seria uma corneta. Em NT 6 ou 8, o personagem poderia comprar um aparelho auditivo que resolveria o problema enquanto fosse usado, possibilitando a aplicação da limitação mitigador. Em um NT maior ou igual a 9, ele poderia submeter uma cirurgia que resolveria seu problema definitivamente. Além disso, em um mundo de fantasia, um mago certo poderia curá-lo com uma mágica de cura poderosa. Cabe ao mestre decidir se é possível ou não curar uma desvantagem física específica, e, se for possível, ele deve decidir qual o custo e tempo necessário. O estigma social não pode ser recomprado somente com pontos. Para eliminar o estigma social, o PC muda sua posição na sociedade ou muda de sociedade. O mestre dirá quando ele tiver conseguido. Nesse momento, será preciso pagar os pontos necessários para recomprar a desvantagem original. Adquirindo e aperfeiçoando perícias e técnicas. Os pontos recebidos durante uma campanha podem ser usados para melhorar as perícias e técnicas do personagem. Cada ponto equivale a 200 horas de treinamento. Isso não significa que esse personagem encontrou tempo para estudar os livros no meio de sua aventura. Em vez disso, consideramos que a experiência genuína de uma aventura pode ser equivalente a um período muito mais longo de estudo. Portanto, os pontos adquiridos poderão ser usados para desenvolver somente aquelas perícias e técnicas que, na opinião do mestre, foram significativamente usadas durante a aventura em questão. Se a única coisa que o personagem fez durante a aventura foi viajar pela floresta e suscitar monstros, as únicas perícias que poderão ser melhoradas seriam caminhada, sobrevivência, floresta e suas habilidades de combate. O custo para melhorar o nível de habilidade de uma perícia ou técnica é igual à diferença entre o custo do nível de habilidade atual do personagem e o custo do novo nível. Veja a aperfeiçoando perícias que nós já falamos anteriormente. Você só poderá acrescentar uma perícia se tentou fazer um teste de habilidade usando seu valor pré-definido, ou se passou grande parte da aventura em meio a pessoas que a usaram constantemente. Por exemplo, um garoto da cidade em uma trilha da floresta junto com um grupo de rastreadores experientes poderia acrescentar sobrevivência na floresta. Você poderá adquirir uma técnica para o personagem se, durante a aventura, ele fez um significativo uso da perícia em que ela se baseia. Em outros casos, o mestre tem a palavra final. Aprendizado rápido em situações de tensão. Se o personagem fizer um teste de habilidade com valor pré-definido em uma situação de tensão, você poderá tentar adquirir essa perícia durante o jogo. Quer ela seja bem sucedida ou não, devemos aprender com os nossos próprios erros. O mestre é quem decide se uma determinada situação se qualifica como estressante. Veja exemplos na seção nível de habilidade básico versus nível de habilidade efetivo, que nós já falamos quando falamos das perícias. No início da próxima sessão de jogo, faça um teste de IQ para ver se o PC aprendeu algo com a experiência. A memória idética concede o bônus de mais 5 e a memória fotográfica mais 10. Se for bem sucedido, você poderá gastar um ponto na sessão anterior para aprender a perícia. Se não tiver nenhum ponto, não poderá aprender a perícia. E se deixar passar mais de uma sessão, perderá a oportunidade. Somente perícias com valores pré-definidos podem ser aprendidas dessa maneira. Então, terminamos hoje esse episódio do Regras do GURPS, 4ª edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você está gostando dessa série, considere nos apadrinhar em picpay.me/rpgnext ou www.padrim.com.br/rpgnext. Então, vamos encerrar hoje por aqui e a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley.
Uma produção RPG Next.